Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, nós temos aí algumas nuvens no céu, mas muito sol, 29 graus agora aqui em Natal. Sensação térmica de 34 graus. Hoje vai ser um domingo bem quente pela frente. Bom, quente também a semana. Como o título deste podcast diz, hoje já estamos com um pensamento de decisão, é a final do primeiro turno, finalmente. Embora o América entrou em campo na semana pelo segundo turno e o ABC entra em campo hoje também pelo segundo turno, nessa coisa ilógica aí da Federação do Rio Grande do Norte. O América, inclusive, lidera o segundo turno, venceu por 4-1, Força e Luz, com a equipe bem modificada na quarta-feira. E hoje o ABC enfrenta o Globo, também pela notícia da Tribuna do Norte, equipe bem modificada. Todo mundo já pensando na decisão. Segundo a Tribuna, o ABC deve entrar em campo hoje com Rafael, Pedro Costa, Joécio, Vinícius Leandro e Marlon, Felipe Manuel, Cedric, Jailson e Berg, Núbio, Flávio e Igor Goulart, né? Essa é uma perspectiva. Não se sabe exatamente o que entra em campo, porque ninguém sabe o que é que passa na cabeça de treinador. Mas o ABC trouxe aí duas contratações, o volante Wesley Dias, que vem de Portugal, que tem 24 anos, e o atacante Paulo Sérgio, que vem do Cascavel, no Paraná, e tem 30 anos. É o ABC que, pela Copa do Nordeste, jogou lá em Recife durante a semana, na quinta-feira, e perdeu por Santa Cruz por 1-0. Por falar em Copa do Nordeste, nós tivemos aqui em Natal ontem América 1, CRB 1. E antes que a gente fale qualquer coisa, vamos ouvir o treinador Roberto Fernandes. Bom, resultado importante diante de uma equipe que, em termos de tradição, se equivale ao América, né? Em termos de camisa, de torcida, de tradição, se equivalem, mas em termos de momento no futebol, vivem situações completamente diferentes, né? O CRB conseguiu dar um salto, né, bem maior do que o América em termos de estrutura, em termos de investimento na equipe, né? Nós enfrentamos uma equipe que seguramente tem uma folha 4, 5 vezes, no mínimo, maior do que a do América, e dentro de campo não foi 4, 5 vezes melhor. Conseguimos equilibrar o jogo. O CRB conseguiu ter mais posse de bola, né? Eu acho que eles têm um pouco mais de qualidade nessa questão do passe, né? Mas o América fez um jogo dentro de uma condição muito satisfatória, né, da equipe, continuo dizendo, com pouco tempo de treinamento, e eu acho que ficou um jogo muito aberto em termos de resultado, né? A gente poderia ter saído, eu não vi o lance na TV ainda, não sei se o lance do Orobó foi mão, ou não sei se ele deu mão, impedimento, né? E poderíamos ter saído com a vitória, mas o empate não foi injusto, não. Roberto, você perdeu o César Sampaio logo no início do segundo tempo, isso te preocupa já para o clássico de quarta-feira? Se ele não puder jogar, preocupa. Preocupa porque nós temos dentro do elenco 3 volantes que têm um peso diferente dos outros que são garotos, né? Tanto que a minha primeira opção não foi a entrada do Juninho, porque, primeiro, eu desconheço o Juninho, né? O Juninho treinou muito pouco comigo, lembrando que minha primeira semana de trabalho não foi em Natal. O Juninho não foi na viagem, né? Ficou aqui, a gente não conhecia ele, treinou muito pouco. E um garoto, a gente não sabe como é que um garoto vai se comportar. Vou te dar um exemplo. Para mim, uma das promessas que vai seguramente se tornar realidade no América é o Adílio. E quem conhece o Adílio, percebe que ele sentiu o jogo. O Adílio é um jogador de 1 contra 1, o Adílio é o cara que vai para cima, é o cara do drible. Você viu isso no jogo? Bom, mas tem a nossa confiança, né? E é um garoto. Então, a substituição ideal, né, seria a entrada de outro volante, né? Mas, como a gente tinha o Juninho e eu entendia que tinha muito tempo de jogo pela frente, então eu mudei para 4-1-4-1, né, para que os meias nossos
se responsabilizasse pelos volantes dele, né? E depois fomos fazendo a sequência das alterações. E quando o Wallace entrou, o Wallace tem a vantagem de segurar a bola no ataque, o Wallace tem a vantagem do cabeceio, o Wallace tem a vantagem da experiência, mas o Wallace não tem a mesma dinâmica do Adílio. Então ali era a hora de conhecer o Juninho. E ele deu cartão de visita, gostei pra caramba, o menino entrou com personalidade, né? É mais um garoto aí que eu tenho certeza que a América vai revelar. O Lelê disse que estava em torno de 50% do condicionamento dele, ainda assim, no final de julho. Você espera muito dele. O que é que você achou do Edmar, da estreia dele? Cara, uma dupla de zaga que fez um treinamento na véspera do jogo de 30 minutos, né? E encarou um ataque rápido e com um cara de área que tem mobilidade, que sabe fazer gol, eu acho que eles tiveram dentro de uma condição esperada. Claro, é notória a falta de ritmo de jogo, mas eu precisava dar ritmo de jogo. Porque se eu quiser utilizar na próxima quarta-feira, ele não vai se encontrar na próxima quarta como hoje. Ele já vai estar à frente. Mas se eu não uso, ele ia estar zerado. Eu conversei com o elenco. Nós tínhamos o jogo do Fosse Luz, que é válido pelo segundo turno, e nós tínhamos esse jogo hoje. E o objetivo nosso era vencer os dois, sem dúvida. Mas o segundo objetivo era eu ter, na segunda-feira, o maior número de jogadores possível dentro da sua melhor condição. Então, quem precisava descansar, descansou. E quem precisava ganhar ritmo de jogo, eu coloquei para ganhar. Roberto, boa noite. Mais uma vez nós nos encontramos. A entrevista que você deu por último repercutiu muito em Maceió, da questão da torcida do CRB não aceitar perder ou empatar de um time de Série B, e que o presidente Marcos Barbosa também não aceitaria. Você usou isso também como estratégia para os seus jogadores? Não, eu sabia, né, pelo momento do CRB, né, nós precisamos ter humildade. E eu não tenho a menor humildade. O América é um clube centenário, tem uma torcida fantástica, apaixonada, joga num estádio de Copa do Mundo, né? Mas infelizmente o América está indo para o terceiro ano na Série B. Enquanto ele está no terceiro ano na Série D, o CRB deve estar no quinto ano na Série B. Então a diferença de receita e de investimento é absurda. Então hoje o CRB, mesmo jogando fora de casa diante do América, conhecendo o presidente como eu conheço, né, e conhecendo também a própria torcida do CRB, eu sabia que o CRB não ia esperar o América aqui não. O CRB vinha, né, para jogar como se estivesse jogando como mandante, né? E a gente procurou tentar, dentro da nossa forma, botar uma equipe que pudesse competir sem ser uma equipe inferior, mais defensiva. Não, a gente foi para igual para igual. Fizemos a estreia do Lelê, né, completando ali a linha de três com Dione e Orobó, mais um atacante na frente, né, dois volantes que têm saída, né, tanto o Rato quanto o César têm saída. Fizemos aquilo que estava dentro da nossa condição. Eu acho que foi um bom jogo, o CRB poderia ter ganho. Ali no final o América podia ter ganho e acabou o empate e não foi injusto para ninguém. Eu sei que não é uma área muito sua, a questão do Rômulo, do atacante, o que é que te passaram e se abre, dependendo da decisão do clube do que fazer, como é que vai ficar a situação, se abre uma opção para um reforço, para trazer mais um atacante, como é que você está vendo isso? Eu vou ficar com a parte dessa pergunta que me cabe. Se o Rômulo não tiver condição de atuar pelo América, seguramente nós vamos buscar outro atacante, né, de referência. Agora, os detalhes, eu estou muito por fora, eu vou comentar para falar uma besteira aqui. Bom, então aí Roberto falando, muita coisa eu concordo com o que ele disse, né? Acho realmente, fiz até um texto já a respeito, que o jogo foi bom, né? Poderia ter dado vitória do CRB, poderia ter dado vitória do América, o empate ficou também de bom tamanho. Há uma frustração pelo que o América fez, especialmente no fim do jogo, né? Encantou ali a torcida, parecia que ia chegar a virada, chegou. Segundo o árbitro, não valeu porque Thiago Orobó teria ajeitado a bola com a mão. Eu confesso que já procurei essas imagens, não encontro para ter certeza, porque na hora não tive essa impressão de que ele ajeitou a bola com a mão, mas o árbitro estava mais perto, passou, né? Paciência. Mas eu só fico um pouco assustada com o fato dele dizer que não conhecia Juninho. E aí depois ele coloca Juninho, quer dizer, sem conhecer ele teve que partir. Houve um erro sim de Roberto.
Existe uma comissão técnica do América aqui permanente. Leandro Senna, inclusive, uma pessoa com quem Roberto já trabalhou, certamente conhece Juninho. E ele poderia ter tomado ali as informações com Leandro a respeito de Juninho, que era a substituição pedida pelo que vinha acontecendo já desde o primeiro tempo, o embate lá André e Eric. André, que tem dificuldade de marcação, foi chamado para dançar logo no início do jogo, né? Conseguiu se recuperar com muito foco, mas mesmo assim Eric é um bom jogador, então estava conseguindo se sobressair. Quando saiu o César Sampaio, pronto, a casa caiu por ali. Tem até uma foto de ontem, mas que eu vi hoje de manhã no Twitter e eu retuitei com um comentário de Augusto César, do Globo Esporte, que mostra justamente a decisão do CRB de colocar, assim que saiu o César Sampaio, 2 jogadores em cima de André, que foi justamente em pouco tempo ali, 3 minutos, eu acho, depois disso, saiu o gol do CRB, justamente naquele posicionamento, né? O cara que tá lá na ponta mesmo com o André cruza, e Eric, que estava com o André, mas depois da saída de César Sampaio começou a cortar pelo meio, desvia para fazer o gol. Então, houve sim um erro de Roberto e foi o que ocasionou, então, pela qualidade do CRB, é claro, o gol do CRB, e depois Roberto conseguiu corrigir, tanto que o América mereceu o seu empate, mas muito mais mereceu a virada, né? O empate porque a gente já conhece essa jogada do América que termina com esse gol de Wallace, mas muito mais o empate, a virada mereceu pelo que jogou e pressionou ali no fim, mas não aconteceu. Mas a verdade é que tá todo mundo já pensando nessa final de quarta-feira. Isso ninguém nega, faz tempo, né? Ninguém tá pensando no jogo do segundo turno, ninguém tá pensando em jogo de Copa do Nordeste. Tanto Diá como Roberto Fernandes, quanto as torcidas, né? Só falam nessa final de quarta-feira por envolver os rivais, por tudo que tem em campo, pelos 2 clássicos que o América já perdeu, pela vantagem que o ABC tem, que vai jogar em casa com sua torcida em maior número, e com a vantagem de empatar para levar o título do turno. Cabe ao América e a Roberto Fernandes pensar aí como vencer esse jogo, né? Como montar esse quebra-cabeça. E Roberto, então, pelas 2 semanas de trabalho, por todos os jogos decisivos, pelos bons resultados, tem que se dizer, mesmo o empate de ontem foi um bom resultado, ele está montando a sua equipe ideal. E nós vamos ter um retrato disso, dessa equipe ideal, ou o mais perto possível dessa equipe ideal, na quarta-feira contra o ABC lá no Frasqueirão. Ninguém tem dúvida disso. Mesma coisa de que perdeu aí o Alisson, que era a grande estrela do time, recebeu aí mais 2 jogadores. Certamente nós teremos a equipe mais próxima do que Diá pensa de titular depois de tudo isso na quarta-feira. Então, é o que o povo diz, a Vera, né? A Vera é quarta-feira. Quarta-feira, lá no Frasqueirão, é que nós vamos ter, então, o mais próximo do ideal que os 2 treinadores têm de equipe, de time titular, é o que nós vamos ver em campo por essa final do primeiro turno. O América entrando com esse engasgo já de 2 partidas, que inclusive essas 2 partidas foram responsáveis pela queda do treinador Vaguinho. Então Roberto sabe bem disso, né? Sabe o peso que tem, assim, nada do que foi feito anteriormente, a conquista da vaga na próxima fase da Copa do Brasil, a vitória no segundo turno, na liderança do segundo turno, o empate com o CRB que deixou o América entre os 4 ainda lá no grupo B, nada disso vai entrar em campo contra o ABC se o América perder essa final. Então ele sabe que precisa vencer até para dar uma resposta, esse elenco dar uma resposta à torcida e enfim o América trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Bom, minha gente, é isso. Eu ainda vou escrever, porque não dá tempo aqui, a respeito dos fatos lamentáveis, mais uma vez, que tivemos tanto no Piauí como ontem aqui em Natal, uma coisa chocante. Não dá tempo de falar aqui, vai pro blog, né? Escrevo já. Deixo uma boa semana para todo mundo, um bom domingo, renovo o convite para sexta às 7 da noite sobre outros assuntos. E claro, domingo de manhã, 10 horas, sobre a final. Até lá.